Fala galera, mais um Pode Fé na Estrada começando e hoje nós estamos aqui em Oeiras no 13º Congresso Fortalecer, junto com meu irmão Caleb, pastor Daniel, para conferir o que rolou aqui nessa conferência da GKPN. Vem comigo, vem para esse Pode Fé, vambora! Fala pessoal, Pode Fé na Estrada, pastor Elias Dantas, fundador da GKPN, e estamos aqui hoje em Oeiras, no Congresso Fortalecer, o 13º Congresso que acontece todos os anos aqui em Oeiras, com o objetivo de encorajar líderes dentro da missão, e o pastor Elias nos proporciona isso tudo aqui para deixar a gente mais animado, mais feliz, e com o machado afiado, né, pastor Elias? É uma maravilha. Pastor Elias, como é que surgiu essa ideia do GKPN, o Congresso Fortalecer? E de fato, eu como pastor, para mim é fundamental estar aqui, a gente está aqui todos os anos, o movimento dos jovens no Porto, que aconteceu esse ano. Fala um pouquinho para a gente disso tudo. Então, o GKPN ele começou há 17 anos atrás, comigo. Pastoreando uma grande igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, e muito sozinho, porque você pastoreia, igreja eram 5.000 pessoas, então você fica muito só, né? Tinha lá a equipe pastoral, mas amigo mesmo é muito pouco. E aí sentimos o direcionamento de Deus de começar uma rede de relacionamentos para líderes, pastores de grandes igrejas. E levou 3 anos para pegar os primeiros 15 interessados. Porque a turma não está muito preparada só para ser amigo, não. A turma quer saber quem paga, quem manda. Tem que ter lucro. Porque nós somos treinados a pensar institucionalmente, não organicamente. Mas 15 toparam, foi o começo. Tivemos a primeira reunião no Cairo, com 15 pastores nenhum deles dos Estados Unidos, ou Canadá, ou Europa, todos da África, Ásia e Brasil, mas a média de tamanho de igreja era uns 15.000. E quando eles vêm, tem muitos relacionamentos, Deus continuou derramando da sua graça e não parou mais, hoje são 90.000. Uau. Mas hoje são 90.000 pastores de tudo que é tamanho de igreja. Porque como é uma rede, nós temos os níveis diferentes. Tem o nível já que é para relacionamento, nós temos o nível de relacionamento dos pastores das grandes igrejas. São muitos. Mas não tem muitas grandes igrejas no mundo. O cristianismo é uma religião de igreja pequena. Então a gente pergunta o que esses grandes pastores podem fazer de grande integridade para abençoar os menores. Aí nós temos esses congressos que você está aqui, que tem igreja de todo tamanho, a maioria pequena. Tem o Reavivar Missionário,
para missionários que estão precisando de renovar a chama dentro deles, acontece no mundo inteiro. Tem os jovens, toda a igreja passa por uma certa crise, necessidade de jovens, então temos os jovens, são 500 mil de líderes. Uau. Tem o Marketplace, que são dezenas de milhares de homens e mulheres do mundo dos negócios, e tem 106 mil igrejas em 108 países. Espetacular. Mas tudo, não tem um hall de membro, nem precisa, porque vocês são parte deles, vocês estão aqui. É verdade. Quem quiser vir pode ir entrando, entendeu? Pastor Elias, dentro desse contexto, a GKPN hoje ela vamos dizer assim, líder de movimentos de missões em várias áreas de conflito no mundo, inclusive dentro da janela 1040, onde não tem a pregação do evangelho, é dificultoso a entrada do evangelho lá. E vocês, dentro dessa rede enorme do evangelho do Senhor, estão entrando nesses países, levando esperança, levando a mensagem da cruz, levando a salvação. E fazendo bem. E fazendo bem. A gente faz o bem, porque o bem já é uma mensagem. Não é verdade? Então, como que fica o seu coração hoje, entendendo a dimensão dessa obra e vendo essa nova geração? Quando o senhor olha, por exemplo, eu devo ter idade para ser seu filho, o meu filho mais velho que está ali deve ter idade para ser seu neto, não estou chamando o senhor de velho, mas olhando para a nova geração que está aqui, o fortalecer, eu vejo isso fundamental e trago sempre o meu filho onde estou nessa questão de liderança, de entendimento, de visão de reino, procuro trazer ele junto, mas qual que é a visão do pastor Elias Dantas nesse sentido da nova geração? Ninguém dura para sempre. Pedro, Tiago e João e o barquinho já foram há muito tempo. Então, só vai para frente se passar para os outros. Glória a Deus. Maravilha das maravilhas. Então, quem não passa, morre. Amém. Pastor Caleb, tem alguma pergunta para o pastor Elias? Sim, pastorzão, com relação às várias mudanças da igreja, nível cultural, o pastor que conhece várias partes do mundo e conhece as realidades da igreja, né? Como é que o pastor enxerga o futuro da igreja? A gente vê um retorno a uma visão de igreja como era a igreja primitiva, igreja nos lares, várias business as mission também, que tem esse formato do marketplace, de negócios como igrejas sendo formadas dentro de negócios. Como que o pastor enxerga o futuro da igreja, não só nas nações com liberdade religiosa, mas também em locais onde não existe essa liberdade religiosa? Bom, igreja primitiva já foi. Não tem como voltar para ela. O mundo é muito diferente. Cada geração é responsável para alcançar a sua geração. Então, não existe sociedade fechada para o Evangelho. É o poder de Deus. Existem obstáculos, mas quanto mais fechado, mais qualidade o crente tem que se converte lá. Então, o obstáculo é quase que todos os países que hoje são muito abertos foram fechados. Então, o que você tem que penetrar nessa muralha. Você tem que penetrar nessa muralha. E como você penetra da muralha? Com as armas espirituais da fé, da oração, da pregação, do martírio, do fazer o bem. Porque quando a pessoa não quer ouvir a palavra, ela vê a palavra em quem faz o bem. Mais cedo ou mais tarde as portas se abrem. Então, alguns lugares são mais fechados, no sentido da approach, da maneira como a gente tenta levar. Aí você tem que adaptar. Países como o Vietnã, que matavam tantos cristãos, a nossa universidade onde eu fui diretor, tivemos 7 mortos numa única noite, os mártires de Nyack. Hoje, 14% da população já é cristã. Você tem que descobrir qual é a ponte redentora. Toda cultura tem alguma maneira que Deus deixou, por mais escura que ela seja, para a luz brilhar. Descobre o ponto e entra por ela. No passado, lá em Papua Nova Guiné,
Don Richardson, por exemplo, escreveu O Totem da Paz, ele descobriu, a turma lá era canibal, matavam os missionários. E era uma cultura que a pessoa mais louvada era o traidor. Então, quando o Dan Richards pregou pela primeira vez, aprendeu a língua e pregou a primeira vez para aquele grupo sobre Deus amou o mundo e falou de Jesus que morreu por todos, todo mundo vaiou Jesus. Quando ele falou de Judas que o traiu, a turma aplaudia, assoviava, batia palma, porque era o grande herói. Como é que você prega do amor de Deus numa sociedade onde o conceito de amor é repudiado? É difícil. Qual foi a ponte redentiva ou redentora? No meio das trevas começou uma guerra entre duas tribos. Demorou 14 dias. Gente morrendo dos dois lados do rio. E eles escondidos dentro de uma cabana. De repente, no meio daquela desgraça, a esposa do chefe de um lado, do lado onde ele estava, pega o bebezinho que tinha nascido e sai correndo em direção ao rio, porque do outro lado estava o inimigo. Quando ela foi em direção ao rio com o bebê, a guerra parou. Não tinha mais flecha incendiária, não tinha nada. Ela atravessou o rio e depositou aos pés do chefe da esposa da outra tribo o bebê. E começou uma celebração em ambos os lados. E aí acabou a guerra. Aí o Dan Richards saiu com a esposa dentro da barraca, da cabana, e perguntou o que é que houve, qual é o sentido daquilo ali. Ela falou que aqui temos uma tradição que se a situação está calamitosa, é de morte, mas a esposa de um chefe oferece o seu filho para a esposa do outro, enquanto aquele filho viver, não haverá guerra. Aí ele falou, pronto, esse é Jesus, é o Totem da Paz, virou o nome de um livro. E aí traduziram João 3,16, dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Totem da Paz, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse... Todo mundo entendeu. A turma não entendia o texto no literal, mas entendeu a contextualização crítica. Sempre tem espaço. Então, esse negócio de país fechado, eu tenho visitado tantos países que a turma diz é fechada, enquanto um calibre tão bom de cristão tem obstáculos grandes. Mas a igreja não... Jesus falou que ele faria a gente testemunha. A palavra testemunha no grego é marte. Se você e eu não estivermos prontos a morrer, a gente não entendeu o que significa ser cristão. Talvez o que tenha é muito crente flácido. Amém. O crente flácido. Não existe explosão de evangelho em nenhum país do mundo sem a cota dos sacrifícios, dos mártires. Todos eles. Até no nosso Brasil, os mártires da Baía de Guanabara foram martirizados lá após a expulsão dos franceses. Foi o sangue derramado para que estivéssemos juntos hoje o que temos. Então, tudo tem. Então, esse negócio aí, eu acho que esse negócio é muito papo furado. É crente fraco. Quem quer faz, né? Vai confiando em Deus. Quem pode resistir ao Evangelho, mata dois, mata três, mas já morremos com Cristo. Matou uma hora, eles vão perguntar, mas por que fulano de tal, por que esse turma continua vindo e sendo morto? Quando chegou naquela ocasião, a porta se abriu. É uma maravilha. Pastor, fazendo então uma conexão, o senhor citou aí um pouco aí do período dos missionários da Reforma, não é? E fazendo um paralelo aí, né, eu estou trazendo para todos os entrevistados esse paralelo da data da Reforma, que nós comemoramos assim ontem, né, com o atual momento da igreja. E o senhor tem dedicado o seu ministério, assim, principalmente na parte online, a falar sobre liderança e sobre também a membresia detectar possíveis líderes tóxicos e outros problemas da igreja atual. O senhor falou mesmo, a igreja primitiva passou, nós estamos vivendo outra realidade. Mas então, fazendo um paralelo com as necessidades e as lutas da igreja primitiva ou da reforma, hoje, como o senhor vê essa questão ministério pastoral de liderança para lidar com essas situações atuais da igreja que precisa ainda continuar reformando e se adequando às culturas? Tem, a igreja... A reforma resgatou o conceito de todo cristão ministro. A reforma, que não foi um movimento de avivamento dentro do cristianismo, levantou-se contra o clericalismo. Mas as igrejas reformadas estão mais clericais do que
de que a Igreja Católica hoje em dia é tudo pago e tudo pastor. Então produz pouco. O cristianismo uma das forças dele é o voluntariado. Não precisa ser tudo pago. Temos que dar dignidade ao ser humano de, por amor a Cristo, servir. Temos que resgatar o sacerdócio universal de todos os crentes. Sacerdócio universal de todos os crentes não é só orar pela salvação, interceder a Deus. Não, em nome de Deus, abençoar o mundo. Amém. Ele é o sacerdote. O sacerdote é aquele que apresenta sacrifícios a Deus, mas apresenta Deus ao povo. Então, tomara que os grandes movimentos de avivamento que estão surgindo, e tem o tempo todo ao redor do mundo aí, redescubram essa verdade. Firmados na Bíblia, palavra de Deus que é eterna, verdadeira. A igreja reformada tem sempre que estar se reformando. Mas os princípios da igreja reformada diz: 3 coisas marcam a praticabilidade da igreja. Porque 4 coisas marcam os fundamentos, as estacas da igreja, que é uma igreja santa, una, cristológica e escriturística e fé. Mas 3 marcas da igreja: pregação do evangelho correta, ministração dos sacramentos ou dos memoriais corretos e aplicação da disciplina correta. No entender da reforma, no calvinista, por exemplo, a aplicação da disciplina não é negativa só, não é punitiva, é instrutiva, é organizacional, é o 4º livro das Institutas de Calvino, a disciplina cristã, a vida cristã, quando a comunidade trabalha junto para melhorar o nível um do outro, para disciplinar a vida um do outro através da administração dos dons. Tomara que a gente chegue lá. Amém. Pastor Elias, muito obrigado pelo seu tempo. Juntos. Obrigado por esse ministério que Deus confiou no Senhor e o Senhor entrega todos os dias. Eu acompanho todos os seus stories no Instagram. Ah, bom, continue. E sempre que posso, pergunto a amigos que lhe conhecem e tenho orado por si. A minha casa ora pelo seu ministério. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui sentado do seu lado. Então, louvado seja Deus. Fazendo essas o nosso perguntas lema pra gente. É o lema moraviano. Venceu o Cordeiro nosso, já venceu. Glória a nossa Deus. Função é vamos segui-lo. Amém. E vamos embora. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Isso aí. Obrigado, Galera. pessoal. Pastor Elias Dantas. Vamos Deus para a abençoe. batalha, meu amigo. Tchau, tchau.